Olá, galera linda do planeta Terra, tudo bem com vocês? É com muito prazer que me coloco diante de vocês nesse dia para falar um pouquinho mais sobre o nosso grandioso Criador, a nossa fé nele. E hoje está chovendo aqui em Bauru, né? Não sei se o vídeo vai ser bem audível, né? E eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante que eu vi e ouvi nas redes sociais. Alguém dizer, né, que para entender a Bíblia é preciso saber o hebraico, o aramaico e o grego. Muito bem. Eu não sei nem o meu idioma local, que é o português brasileiro. Vocês podem bem observar a minha maneira de falar. Eu tenho algumas dificuldades para pronunciar a minha própria língua. Imagina eu ter que aprender mais 3 línguas para poder entender a Bíblia. Então, só que essas pessoas que estão falando isso, elas que me desculpem, mas o entendimento da Bíblia, segundo a própria Bíblia diz, né, que Deus ocultou para os sábios e entendidos, e revelou a quem? Aos humildes. Humilde, esse humilde aqui que esse texto está falando, que o texto fala, não é a pessoa de condição humilde. Está falando a pessoa que realmente reconhece a dependência dele, de Deus, a necessidade da ajuda do Espírito Santo em todas as coisas que ele faz. Então, a esses humildes, Deus revela as suas informações, aquelas que são exatamente necessárias para que possamos ter uma boa relação com Ele, uma amizade com o nosso grandioso Criador, e alcançar a bondade imerecida dele, oferecida na pessoa de Jesus Cristo. Então ele vai dar Espírito Santo para abrir a nossa mente, para poder entender aquilo que ele requer de nós, que está escrito nas Escrituras. Então, existem coisas profundas, grandiosas, que Deus quer revelar a nós. Mas Ele só faz isso a quem é humilde, aquele que reconhece que depende do Criador, aquele que exalta o Criador através de seus atos, da sua fala, mesmo sendo pecador, imperfeito, podemos dar glória e honra ao nosso Deus. E Ele ama quando nós realmente reconhecemos a nossa dependência dEle. E Ele quer tanto nos ajudar, como nos ouvir quando oramos. E Ele quer muito atender as nossas orações, principalmente quando a nossa oração é com a motivação correta, que é de aprender sobre a vontade de Deus, porque é isso que dá sentido à nossa vida. Não existe mais nada nesse mundo que possa nos dar aquilo que precisamos para viver plenamente, para que sejamos felizes plenamente. Não existe nada que possa dar esse privilégio a nós, a não ser reconhecer o nosso Deus, a dependência que temos dele, e pedir a ele. Jesus falou,
Todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, abrir-se-vos-á. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça. Ele vai dar com abundância. E a Bíblia também fala que Deus, ele se opõe aos soberbos, aos orgulhosos, mas ele dá graça ou bondade imerecida a quem? Aos humildes. Então, se você quer aprender a Bíblia, você quer entender a Bíblia, não precisa você fazer uma faculdade de teologia. Não estou dizendo que não é necessário, então, estudar. Não, quanto mais conhecimento você puder, se você realmente tem oportunidade, tudo bem, não é pecado, não. Mas não pense que o entendimento das coisas espirituais vem de você ter grandes estudos. Entende? Não faça as coisas com a motivação errada. Nós podemos fazer tudo certinho, né? Mas se a nossa motivação não estiver correta, segundo a vontade de Deus, conforme Ele colocou na Bíblia, então não tem sentido, não vai ter sentido, né? Então, Jesus, ele se deparou, quando ele estava aqui na Terra, com uma situação importante. Chegou nele um jovem muito rico, um jovem governante muito rico e muito exato, muito certo, né? E chegou nele e falou assim: mestre, o que eu hei de fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus, primeiro ele falou, né? Bom mestre, né? Jesus falou para ele: não, ninguém é bom senão Deus. Ele estava se referindo ao Pai dele que estava nos céus. E aí ele disse: guarda os mandamentos. Aí ele falou: eu tenho feito tudo isso, né? Desde a minha mocidade, desde criança. Jesus não questionou aquilo que ele falou. A Bíblia fala que Jesus amou aquele jovem, né? Achou ele uma pessoa legal, interessante. E o que aprova que Jesus não questionou a bondade dele é quando disse: mas falta uma só coisa. Aí ele disse: quais? Né? Vai e vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Será que Jesus estava pedindo para ele ser caridoso, fazer um ato de caridade? Não. Jesus estava falando para ele calcular o preço, dando a oportunidade para ele calcular o preço. Então ali foi testado o que? A motivação do coração dele. Quando Jesus falou isso, ele se retirou, foi embora triste. Mas Jesus não disse para ele que ele deveria dar tudo que ele tinha aos pobres, simplesmente, e seja meu seguidor. Não, Jesus falou que ele teria um tesouro no céu. Será que existe alguma riqueza aqui na terra que possa pagar esse privilégio, né, de ter um tesouro no céu? Então, ele não calculou o preço e ele fazia tudo certinho, mas com a motivação errada. Obrigado, galera. Que Deus abençoe a todos nós. Amém e amém, em nome de Jesus.